Muito bem, Nação Alvinegra, a todos uma excelente noite. Estamos dando início a mais uma edição do nosso programa do Vozão. Todos os dias, de 19 às 20 horas, você nos acompanha aqui, destacando as últimas do Glorioso de Porangabuçu. O programa do Vozão que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre em multiplataformas, né? Você nos acompanha por meio da Rádio Expresso 104,3, assim como também pelo nosso YouTube, né? O nosso canal no YouTube, a nossa Vozão TV. E para falar sobre os mais variados assuntos, os meus amigos de sempre, de todas as noites, tem vários outros aí do outro lado, mas aqui na bancada, meu querido Abreu Neto. Boa noite, Abreu. Boa noite, Alisson. Estourou aí, hein? Meu boa noite foi empolgado. Foi. Boa noite, Alisson. Boa noite aos ouvintes da Rádio Express FM, também a quem nos acompanha agora ao vivo na Vozão TV, ou quem está nos acompanhando em uma possível reprise, né? Não reprise, enfim, em outro horário, até porque ficou disponível aqui no YouTube. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para você. E também boa noite, no caso, para o Matheus que está aqui do meu lado, fazendo o programa de Vozão hoje aqui na Vozão TV. Oi, Abreu, boa noite pra você, boa noite, Alisson, pra todo mundo que tá com a gente no YouTube, pra quem tá com a gente na Rádio Expresso FM. Deixa eu digitar aqui o microfone. Mais um programa do Vozão no ar, muito assunto bom pra gente tratar hoje. Tem renovação de ídolo, tem título na base, mais um título na base, tem parceria forte de modalidade aqui no clube, tem expectativa pra competição grande dessa mesma modalidade, mas sem dar muito spoiler, vamos pro programa que tem muita coisa pra gente falar. Vamos pro programa, tem muita coisa pra gente falar. Os destaques de hoje são esses. Deixa eu só desbloquear aqui. Desbloqueia. Chama. Pronto, desbloqueou. Os destaques de hoje são: Ceará de Joca Futsal participará da primeira edição do Campeonato Brasileiro. Ídolo do Ceará e no clube desde 2017, Luiz Otávio renova contrato por mais uma temporada com o Vozão. Sub-20 Alvinegro vence o rival na final e fatura a Taça FCF. Mais um título da base. E a gente começa falando do futsal, Abreu? Pode ser, vamos lá. Vamos falar do futsal porque o futsal que firmou uma parceria com o Jijoca Futsal, né, duas das principais equipes do futsal cearense, disputarão em conjunto as competições da temporada 2024, Abreu. E aí você, por acompanhar a modalidade, eu queria que você falasse um pouco, né, como vai funcionar essa parceria entre os dois dos principais expoentes do esporte aqui no nosso estado. A parceria uma parceria que pegou muita gente de surpresa, né? Porque Ceará e Joca nos últimos, vai lá, 3 temporadas, de 2021 para cá. Sim. 2019 o Joca não estava ativo, tinha parado. 2020 voltou, mas no comecinho do ano ali, o Ceará até enfrentou o Jijoca 2 vezes e venceu na Copa Estado, mas aí veio a pandemia e o Jijoca acabou parando as atividades. E aí em 21 o Jijoca voltou com muita força e desde então está aí no cenário do nosso estado com futsal adulto e também o sub-20 bem ativo e bem forte. Foi campeão da Copa Estado esse ano, mas bateu na trave ali contra a gente, né? A gente acabou vencendo eles em outras 2 edições de Copa Estado e uma final de Campeonato Cearense. Foi isso? Foi. Uma final de Campeonato Cearense, Uma final de Campeonato Cearense. E Ganhou a Copa do Nordeste também. aí ele ganhou a Copa do Nordeste contra a gente aqui. A gente teve outros confrontos ali também em Copa do Brasil, enfim. Nos últimos anos foram, de cabeça eu não vou lembrar, mas A gente enfrentou, inclusive, salvo engano, eles também esse ano na Copa do Nordeste, não foi? enfrentamos eles na Copa do Nordeste, eliminamos eles, exatamente. Então, assim, muito Histórico de muito confronto. histórico, assim, entre as duas equipes. Então, quando foi anunciada a parceria, todo mundo foi pego de surpresa, assim, pô, e aquela rivalidade que morreu e tal, não sei o quê. Mas, assim, antes de a gente falar mais sobre a parceria em si, né, é bom a gente salientar que o futsal, ele é um esporte um pouco diferente nesse sentido, assim, não é que não tem a rivalidade, tem a rivalidade, mas ele é um esporte mais amigável, assim. Os clubes, eles têm uma certa rivalidade, mas eles não são inimigos, né? Um exemplo disso é que recente o Joinville, que é o rival tradicional do Joinville é o Jaraguá, que são cidades vizinhas ali, diferença de 40, 50 quilômetros. E também o Joinville tem dentro do cenário nacional de rivalidade o Magnus. E o Joinville venceu o Magnus.
E o pessoal do Magnus estava torcendo pelo Joinville na final, agora que aconteceu no domingo passado, em Toledo, no Paraná. Foi isso? Foi, em Toledo, no Paraná. E é impressionante Jogo a força que Santa Catarina tem no futsal. É, né? muito forte, né? Muito forte. Aí o Sul como um todo, né? A região Sul ali, muito forte no futsal, tem muita empresa, enfim. E mais pra frente a gente vai falar dos clubes que vão participar. Tem clubes, muitos clubes também da região Sul, participar do brasileiro, né? E é isso, assim, o futsal, ele tem não deixa de ter a rivalidade, continua tendo a rivalidade, mas não são inimigos, né? Então, assim, por isso que a gente tá dizendo assim, pegou todo mundo de surpresa, mas o Ceará não é inimigo do Jijoca. O Jijoca não é inimigo do Ceará. E também por isso essa parceria foi possível, né? A prefeitura de Jijoca, através do prefeito Lindenberg, queria participar de alguma forma do Campeonato Brasileiro, precisava, enfim, estava ali naquela ânsia de participar. A CBFS, que é a organizadora da competição, ela queria clubes de camisa, então uniu o útil ao agradável ali e tal. Alguns detalhes, né, dessa parceria. O Ceará vai mandar todos os treinos aqui, todos os treinos vão ser aqui. Alguns jogos serão lá em Jijoca, mas jogos de menor apelo. Os grandes jogos e todos os jogos do brasileiro do Ceará serão no CFO. O Ceará mandará seus jogos no CFO, nem será aqui no ginásio Vozão, até por uma questão de regras da competição, né, entre elas o piso, né, aquele piso flutuante, né, a CBFS exige que para essa competição seja piso flutuante, e aqui no estado só tem 2 quadras com esse piso, a quadra do BNB e a quadra do CFO. Que então, é dinheiro que bobo não conta, né, pra montar uma dessa. é uma grana pesada, assim, uma grana bem pesada mesmo. E aí, os clubes fecharam a parceria, o Ceará, na verdade, e a Prefeitura de Jijoca e também o Jijoca Futsal, porque são 2 associações diferentes, né? A Prefeitura tem um CNPJ e o Jijoca Futsal tem outro CNPJ, mas existe ali um financiamento para os dois CNPJs. E aí, Prefeitura de Jijoca com o Jijoca Futsal vão patrocinar o Ceará nessa fusão aí. Não deixa de ser uma fusão, não é uma fusão. E assim, é uma fusão que é muito comum também no futsal. Então, assim, o torcedor não fica muito assustado, não, porque, por exemplo, o Ceará, quando voltou em 2019, ele fez uma fusão também. Ele fez uma fusão com o Grêmio Recreativo Pague Menos. Que hoje é o Tirol, né? Então, assim, O próprio Jijoca, agora na Copa do Nordeste, havia feito uma parceria e Com o estava jogando Heriotaba. com o Heriotaba. Exatamente, com a Prefeitura de Heriotaba. Então, isso é muito comum. O Ceará, no começo do ano, fez uma parceria com o São João de Jaguaribe. Pra jogar as competições nacionais, verdade. A Supercopa do Brasil, né? Então, assim, é muito comum isso no futsal, assim, o torcedor que acompanha mais o futebol de campo pode achar um pouco estranho e tal, até pelos últimos anos o Ceará não ter precisado, né, de nenhuma parceria, mas esse ano a necessidade bateu na porta, né? Então, assim, o Ceará desculpa. Então o Ceará resolveu fechar essa parceria com o Jijoca e eu acredito que sim, a diretoria já está se movimentando, tem alguns nomes, a gente não pode ainda revelar porque não foi fechado. O treinador já está fechado, a gente também não pode divulgar ainda, porque vai ser divulgar tudo de uma vez, mas é um treinador também conhecido do nosso estado, um bom treinador, um cara que tem história no nosso estado, um cara que está chegando aí, está voltando para o estado, né? O único spoiler que eu posso dar é esse, o cara está voltando para o estado, ele estava trabalhando fora e está voltando, não é o David Redson, né? que já trabalhou aqui, que acabou de renovar com o Corinthians, infelizmente não é o David, eu de verdade, assim, eu e todo mundo queríamos que fosse o David, mas existe um contrato e uma multa rescisória imensa lá dele com o Corinthians e ele não pode vir, mas o profissional que vem também é um profissional vencedor, um profissional vitorioso, um profissional que já chegou em finais de competições nacionais, que venceu agora esse ano uma competição muito dura no estado onde ele estava, que já foi campeão de competições importantes, representando clubes daqui, então é um cara de um nome de peso aí, acredito no nome de peso dentro da modalidade, um cara que tem o respeito dos atletas. O Ceará tem alguns nomes na mesa, alguns nomes já estão apalavrados, não estão fechados ainda. O Ceará vai formar uma equipe experiente e competitiva, isso eu posso garantir. A equipe que vai representar o Ceará em 2024 em todas as competições, e serão 5 até agora definidas, né? Copa Estado, Campeonato Cearense, Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Existe ainda a possibilidade de uma participação na Taça Brasil, mas ainda não está fechado. Então,
Até agora são 5, mas podem ser 6 competições. E essa equipe que vai disputar é uma equipe muito competitiva, com alguns nomes que estão voltando aí, alguns nomes na mesa aí que estão voltando, caras que foram vencedores pelo Ceará, devem estar voltando aí, alguns nomes já fechados, né, desse atual elenco. Posso adiantar, não tá ainda, a gente não divulgou, mas já fechou, já assentou. O Adeirto continua, um cara experiente. Bom jogador. Cara, muito bom jogador, um ótimo profissional. Tem o Sapinho, né, que também vai fazer parte do elenco, só vai estar disponível aí lá final de março, meio de abril, mais ou menos, ele já tá começando a voltar aí a estar à disposição do Mas em forma treinador. ajuda muito. Pô, o Sapinho em forma é brincadeira, pô. O Sapinho tem qualidade para ser o melhor jogador do estado, pô. Disparado, assim, eu não tô falando isso porque assim, quem acompanha de perto. O Sapinho tem 23 anos, o Sapinho é muito jovem, sabe, assim, ele enquadra, ele parece não ter essa idade, parece ter mais, mas ele, assim, pela experiência que ele coloca em quadra, né? E Abreu, para o torcedor que não acompanha de perto o futsal, por que ele só vai estar à disposição depois? Porque ele tinha sofrido uma lesão no final do ano passado, ele teve alguns problemas de saúde que não pôde fazer a cirurgia, acabou tendo que fazer uma lesão, a lesão que teve foi uma lesão de ligamento cruzado com menisco. LCA, então, né? LCA com menisco, não foi só LCA, nem foi só o menisco, foi LCA com menisco. Ele foi acompanhado pelo Dr. Pedro Guilherme aqui, pelo Dr. Daniel Gomes aqui do Ceará. Fez a cirurgia, acho que em agosto, agosto, setembro no máximo, e está se recuperando para poder estar à disposição do próximo treinador. Enfim, ele já vem treinando com a fisioterapia do futsal, com o Dr. Fried, já há algum tempo, e vem fazendo a recuperação, vem fazendo um trabalho também à parte, com outro profissional fora do clube, e deve estar à disposição aí, como eu falei, entre o final de março e a metade de abril, por ali, no máximo, isso aí. Então, é um cara que vai estar à disposição também, que já está aí, já certo. Ele tem contrato com o clube, inclusive, então ele vai defender o Ceará nas competições, entre elas o brasileiro, que a gente vai falar já um pouquinho mais. Então, o que a gente pode adiantar da parceria é isso. Aqui, os treinos serão aqui, os jogos serão no CFO do brasileiro, os outros jogos serão aqui no nosso ginásio, e alguns a gente joga, mas máximo uns 3 jogos da Copa Estado, porque precisa também ter esse jogo lá e esses jogos lá. E basicamente é isso, assim, que eu lembro aqui agora rapidamente. Como é que é o piso lá? Aonde? Lá em Joca. É o mesmo daqui, é um piso industrial. Mas lá, como a Abreu falou, serão jogos da Copa Estado ou Campeonato Cearense. Entendo, Copa beleza. Estado, Campeonato Cearense, acho que nem isso. Acho que só Copa Estado, porque como apelo, isso eram jogos de menor apelo, né, também. Isso já foi definido, inclusive, beleza. entre a prefeitura de Joca, entre a presidência do Joca Futsal e a diretoria do Ceará, né? Esses serão jogos de menor apelo. O Joca também prefere que os jogos sejam aqui e tal. A camisa será só do Ceará, não vai ter nada de Joca, vai ter alguns patrocínios do Joca Futsal na camisa. Então, que também patrocinaram o futsal do Ceará, então, mas o escudo na camisa será o escudo do Ceará, não vai mudar nada, a camisa, O uniforme é do Ceará. o uniforme é o mesmo, então não muda nada nesse sentido. Tem alguns pontos aqui, Matheus, pode continuar aí, só enquanto eu pego aqui algum outro ponto que eu posso Já ter esquecido. falando sobre o Campeonato Brasileiro, pessoal, que o Abreu citou que a gente vai disputar, a CBFS vai organizar pela primeira vez um campeonato nacional da modalidade, né, do futsal. É óbvio que existe a Liga Futsal, que é o campeonato mais forte, mas a Liga Futsal não é organizada pela Confederação Brasileira de Futsal. É por uma liga dos clubes. Não é isso, Exatamente. Abreu? Inclusive, você, para jogar a Liga Futsal, você compra, digamos assim, a participação. É algo muito semelhante ao que acontece... Ou recebe um convite. Né? Ou recebe o convite. É algo muito semelhante ao que acontece na NBA. Exatamente. Que existe uma liga por trás da competição e aí você compra a franquia daquela competição. Por isso que é muito comum, inclusive, que os clubes que disputam a Liga Nacional tenham muitos patrocinadores, e daí também o fato que o Alisson já citou e que o Abreu também citou, de que na região sul tem muitas equipes tradicionais no futsal. Interior de Santa Catarina, interior do Paraná, interior do Rio Grande do Sul, muitas vezes tem no futsal o principal esporte da cidade. Jaraguá é um exemplo. Jaraguá é um exemplo. O próprio Joinville, que teve um clube na Série A do futebol brasileiro há alguns anos, mas acabou não conseguindo manter o mesmo nível. E aí por ali você tem outras cidades como Marcílio Dias,
Foz do Na região Iguaçu, sul, Foz na Cataratas, isso. Vários, pô, vários. Tem Campo Mourão, Tem- E aí, como tem Carlos Barbosa. Carlos Barbosa, Erechim, agora com o Atlântico sendo campeão da Liga Nacional. Cara, O primeiro expoente dessa leva aí, acho que foi Jaraguá do Sul, ali naquele período em que a Malve injetou muita grana no Jaraguá. tinha o Falcão lá, Isso, né? teve o Falcão lá por muitos anos, Thiago, Valdinho e tudo mais. Você queria falar, né, Alisson? Não, é só. Você disse aí que essas competições até então eram organizadas pelos próprios clubes, né? Daí por isso, essa questão que meio que formar uma bolha, né? Mais naquele eixo sul ali, quanto no muito sudeste, porque evita custos e daí por isso não expande para todo o país, né? Exatamente. Voltando a falar do campeonato agora, o Ceará vai disputar, né? Ceará Jijoca, além dele, outras 19 equipes estão na competição. São elas o Sapezal, do Mato Grosso, o América Futebol Clube, o América Mineiro, o América de Natal, o Apodi, também do Rio Grande do Norte. Apodi que foi vice-campeão do Brasil esse ano, na Copa do Vice-campeão Brasil. do Brasil. Perdeu apenas pro Magnus na decisão. Assim, foi um jogo. E é uma equipe que foi competitivo. nos últimos anos tem disputado Tem fases crescido, agudas, Tem né? crescido. De competições nacionais. O CRB, Clube de Regatas Brasil, né? O Concórdia, equipe muito tradicional no futsal também. O Cruzeiro Esporte Clube, o Estrela do Norte, lá do Amazonas, o Sampaio Corrêa, do Maranhão, o Chopinzinho, do Paraná, a Cel Chopinzinho, o Sorriso Futsal, lá no Mato Grosso, o Vasco da Gama, um dos principais clubes do futebol brasileiro também no futsal, o Clube do Remo, do Pará, o Náutico, o Clube Náutico Capibaribe, lá do Recife, Costa Rica Esporte Clube do Mato Grosso do Sul, nosso rival Fortaleza, o Passo Fundo do Rio Grande do Sul e o Esporte Clube do Recife, além da Cercesa lá do Rio Grande do Sul. Cercesa que também disputa a Liga Futsal, não é isso, Abreu? Não, o Cercesa não disputa a Liga Futsal, mas o Cercesa é um time muito forte. Ele chegou agora na final do Campeonato Gaúcho. Isso, acho que eu confundi. Foi vice-campeão, perdeu pro Atlântico, que foi campeão, mas jogo duríssimo, assim, perdeu nos pênaltis apenas. E chegou na fase quartas de final contra o Magnus na Copa do Brasil. Time muito forte, o Cercesa, muito forte. Tava com patrocínio agora também muito forte da Iesca, e a Iesca saiu, acabou de anunciou ontem, inclusive, mas é um clube tradicionalista. O Cercesa é um clube que foi fundado em 66, por exemplo. Para quem acompanha o futsal do Ceará, um velho conhecido nosso tá lá no Cercesa, o Eric. Exato. Jogador que foi vice-campeão na Copa do Brasil aqui com a gente e tem muita bola. O Eric é um dos melhores que passaram aqui no futsal durante o período de atividades, né, de 2019. Agora, Matheus, ou até propriamente para Abel, quem souber, você trouxe 19 clubes, não é isso? Isso, além do Ceará. Então são 20 clubes. Essa lista, ela tá fechada ou caso outros clubes... Tá fechada, né? Então, o Ceará disputada com esses 20 clubes, não é isso? Isso, exatamente. O Ceará disputada com 20 clubes, o Ceará e esses outros 19. As disputas ainda não tem data para início, não é isso, Abreu? Tem um período aí que... Assim, a tabela oficial ainda não foi divulgada. Pois é. Mas tem um período de... Mas já sabe o regulamento? Sabe regulamento. Eu tenho aqui, só um instante. Deixa eu pegar aqui. Só pra gente não ficar sem informação. Fatalmente não deve ser todos enfrentam todos, né? Não tem como, porque são 20 clubes. Mas eu acho que são, viu? É? Eu acho que é isso sim. Eu acho que é todo mundo contra todo mundo. Baita campeonato brasileiro. Deixa eu só pegar aqui, Alisson, pra gente não ficar sem a informação. Peraí. Sim. 20 clubes... Não, na verdade são grupos, tá aqui. 20 clubes serão divididos em grupos. 2 grupos de 10 cada. 10. A primeira fase são 9 jogos, né, para cada time. 90 jogos na fase classificatória, todos contra todos dentro do próprio grupo. Na segunda fase, 16 jogos, né, oitava de final. Jogos de ida e volta, com mando de quadra na volta do melhor primeiro, do melhor colocado, do melhor classificado, né? Mantendo uma lógica ali e uma lógica e um respeito ali pela posição. Na terceira fase, que serão as quartas de final, 8 jogos, né? Jogos de ida e volta, com mando de quadra. Aí permanece o regulamento até a fase final, com jogos de ida e volta para decidir o campeão.
E aí o campeão leva uma premiação Entendi. boa, né, Matheus? Bastante Vamos abrir aí a matéria só- considerável. Só o mouse Abrir a ajudar matéria aqui, aí só pra deu gente certo. poder ver direitinho. Ó, O campeão, aqui, o campeão receberá uma premiação de R$250 mil e um assim, carro. o campeão e o vice, eles garantem vaga na Supercopa, né? Que dá vaga Já na começa Libertadores. daí. Isso. Já começa daí. Então, assim, já é uma competição disputada por si. Só por isso, né? Assim, porque dá uma vaga em uma competição que todo mundo quer ir. Hoje todo mundo quer disputar uma Libertadores, que é um nível altíssimo, assim, quem acompanha a Libertadores do futsal acompanha de perto, assim, percebe o quão alto é o nível. Você vê equipes da Venezuela que você diz assim, vai ser uma goleada, pô. Aí você chega lá, o jogo é 2-1. Pro time que você achava que ia meter 8, porque não é assim. Assim, o Cascavel, atual campeão, o Cascavel do Paraná, atual campeão, venceu o Joinville, inclusive, na final da competição, mas venceu por 3-2, assim, no final do jogo. Assim, o Joinville perdeu 2 títulos, inclusive, esse ano, assim, né? Perdeu a Liga agora e perdeu... Faltando 26 segundos, tava É. ganhando o jogo e tomou a virada. Joinville... Tomou a Sim. virada faltando 26 segundos? Não, ele tomou a virada faltando 9. Faltando 26, ele tava ganhando o jogo. Tu não chegou a assistir o jogo, não, né? Não. Passou na TV aberta, né? Pois é, era até uma questão que eu queria perguntar pra vocês. Vocês estão mais inseridos hoje dentro dessa questão futsal. É claro que se a gente pegar a questão de visibilidade, né, de mídia e tal, de TVs transmitindo essas competições, se a gente traçar um parâmetro de 20 anos pra cá, sem dúvida nenhuma, hoje está bem mais avançado, né? Mas ainda falta muito? Falta porque, na minha opinião, o futsal mudou, né? O futsal de hoje não é um futsal muito mais brigado, é um futsal muito mais corrido, é um futsal de muito mais físico do que já foi há alguns anos. E não é que a gente tenha deixado de ter atletas habilidosos, com jogo vistoso, para entreter ali o público. Por que eu estou dizendo isso? Porque Na época era mais firula, há 20 anos a gente tinha isso na TV aberta, né? A gente Uhum. acordava de manhã e via o que a gente viu agora no último domingo, né? Uma final ou um jogo. Mas a gente via muitos gols, a gente via o Falcão ali distribuindo lambreta, distribuindo chapéu, enfim. Anterior a essa geração do carretilha, Manuel Tobias. Anterior a geração do Manuel Tobias, Choco. Então, assim, Lenísio, Vinícius, Vander Carioca, eram caras que você sentava para assistir, pô. Tanto é que eu tô falando que o nome de cabeça dos que eu lembro. Schumacher, o Simi, o Lavoisier, o goleiro. Assim, eu tô falando aqui 2 times, né? Praticamente, né? De tanta gente acompanhar. Jogos da seleção brasileira, tal, alguns times. O Vasco volta agora. O Vasco é campeão da Liga Nacional, pô. Tem gente que nem sabe disso. O Vasco é campeão da Liga Nacional, o Atlético Mineiro é campeão da Liga Nacional, o Internacional chegou em Santos final. é campeão da Liga O Nacional. primeiro time do Falcão foi o Corinthians na Liga Nacional. O Falcão, o primeiro time que ele jogou foi o Corinthians na Liga Nacional. Então, assim, tem gente que nem sabe disso. Porque ele arrebentou. Ele jogou muito bem lá, mas ele foi campeão da Liga pelo Atlético Mineiro, foi campeão da Liga pelo Jaraguá, muito mais de um título. Foi muito bem no Santos e, enfim, encerrou a Ele carreira. ganha a Liga pelo Santos também. Ganhou a Liga pelo Santos. Então, assim, ele é o cara que fez a história no futsal. E era um cara que você sentava para assistir, para acompanhar. Mas era um outro futsal. Não estou dizendo que um cara da qualidade do Falcão hoje, ele não teria espaço. Ele teria porque ele é um gênio e o gênio sempre encontra espaço. Não interessa onde. Mas seria muito mais difícil para ele hoje do que era na época dele, né? Ele faria, mas faria com menos facilidade ou com menos frequência, né? Prova disso que a gente tem um atleta no futsal que todo mundo dizia que era o novo Falcão, que é o Leozinho. O Leozinho migrou do futsal para o futebol de campo. Ele saiu do futsal e hoje está no futebol de campo. E a gente tem ainda bons jogadores que conseguem ter ali uma qualidade técnica suficiente para enfim, dar uma caneta, dar um drible mais vistoso, mas ele não consegue colocar em prática porque ele tem algumas outras funções táticas dentro do jogo, então fica muito mais difícil. Então, isso também, o fato de entreter, de não ser esse jogo vistoso, isso acaba também um pouquinho tirando a visibilidade, tirando a vontade de uma TV ir lá e transmitir esse jogo, porque não vai ter entretenimento, e o cara olha assim, pô, não vou transmitir isso aqui porque é só esse jogo combatido, esse jogo de força, para que eu vou transmitir isso aqui? Então, deixa para lá, não vou falar sobre isso. Então, tem muito disso que atrapalha, porque se a gente pensar que há 20 anos a gente tinha
isso na TV aberta. E hoje a gente não tem, com todo esse aparato de mídia que a gente tem, a gente ainda não consegue ter essa afirmação do futsal na grande mídia. Algumas respostas estão aí no que eu falei, né? E uma delas, na minha opinião, é isso. É o fato de a gente não ter jogadores com essa liberdade criativa dentro do jogo, né? Vou usar até esse termo que é para não falar outra coisa, mas o cara não tem essa liberdade de criar, de mostrar o jogo dele. O Leandro Lino, por exemplo, é um cara craque. Se você abrir o Instagram aí, rede social do cara, você vai ver que ele, em alguns momentos do jogo, ele detona. Só que são lances esporádicos dentro do jogo. Ele consegue dar uma caneta, ele consegue fazer o gol, inclusive, dando uma caneta no cara, ele consegue driblar 2, 3, fazer o gol, mas é um lance isolado dentro do jogo, não é todo lance dentro do jogo, não é toda jogada dele que acontece aqui, porque ele tem outras funções, então ele tem qualidade para fazer, ele só não consegue fazer, porque o futsal hoje é diferente. Então, esse futsal de hoje, ele não agrada todo mundo, ele continua agradando um nicho específico, por isso aqui, todos os jogos da Liga Nacional são transmitidos, mas no streaming, você precisa pagar para você poder assistir, então não é aberto. Aberto são alguns jogos, passa um jogo, outro de 16 jogos que tem numa grade, em uma rodada, passa 2, se muito. Então, porque são sempre os mesmos times que estão ali, que são os melhores times e tal. Não é a exceção, né? Não é a regra. E até em um período em que hoje você tem canais no YouTube transmitindo tudo a todo momento. Exato. Não, canais especializados, como o N-Sport, por exemplo. O N-Sport transmite todos os esportes amadores, né? Com aspas gigantescas aqui, porque eu não estou dizendo que quem pratica é amador, mas enfim, não é regulamentado como os outros, mas enfim. Passa futsal, vôlei, handebol, todos esses esportes que não são esses tradicionais, como o futebol de campo, por exemplo, né? Mas é isso, assim, eu acho que muito disso é porque falta esse cara para encher os olhos, você sentar e assistir, e você encher os olhos, e esse cara, ele não é que falta, ele não tem liberdade para fazer isso, né? Não é que falta, a gente tem esses jogadores, mas eles não conseguem colocar em prática. Mas, mal comparando, é algo semelhante ao que acontece com o futebol de areia. A geração da gente se acostumar a acordar no domingo pela manhã e ter lá o futebol de areia com craques jogando. Júnior, Zico, na primeira geração. Posteriormente a isso, você tinha o Neném, Jorginho, o Benjamin, Júnior Negão. E aí hoje você tem atletas de qualidade, só que os caras não dão tanto show quanto davam há 20 anos atrás. Então assim, você colocar na grade da programação um jogo do Brasil, em que você... Matheus, ele ganhava sempre. Não é isso. Mas o índice de aproveitamento era 80%. Hoje não é, entendeu? Então, consequentemente, uma vez que é uma coisa mais equilibrada, mais igual com as outras seleções, você tem, por exemplo, se tratando do futebol de areia específico, do beach soccer, a Rússia como uma das principais potências da modalidade. No futsal também. No futsal também. No futsal também. No futsal também, a Rússia é um... Portugal é uma equipe muito tradicional. Nas duas modalidades, inclusive, em determinado momento da década passada, Portugal teve o melhor do mundo no campo, que era o Cristiano Ronaldo, na areia, que era o Madjer, e na quadra, que era o Ricardinho. E aí, hoje, você não tem com a mesma frequência em canais especializados em esporte. Vez por outra, você acompanha alguma competição, um Mundialito, uma Libertadores de beach soccer. Mas é óbvio que a gente sabe que acaba tendo um apelo do público menor em relação ao futebol profissional, bem como de patrocinadores também, e quando você não tem essa coisa vistosa que o Abreu acabou de citar muito bem, você acaba não tendo um apelo tão grande por parte também das detentoras de direito de imagem das competições. Não atrai, né? Tanto é que se você pegar os números da Liga Nacional, o Atlântico foi o campeão, melhor ataque, melhor defesa era o Joinville, mas o Atlântico era o melhor ataque, com média de 5 gols por jogo. Na final ele fez dois gols faltando 26 segundos. E para a atual realidade, muito considerados 5 gols, né? Porque é difícil. É muito complicado, você fazer 5 gols num jogo de futsal hoje. Um jogo de futsal era 12-8. Na verdade, sair 5 gols no jogo de futsal hoje é muito jogo difícil. Já sair é difícil, 5 gols, né? Um time fazer 5 gols Você vê, por exemplo, você trouxe o exemplo do time lá da Venezuela, né? Você pensa que vai ser 8, sai 2-1.
Aí você olha, pô, 2-1 no futsal, amiga, é a realidade. É muito... E a realidade do mundo, né? Não é daqui. É um jogo muito físico, né? Um jogo de muito embate, como eu falei. E não é só na categoria adulta, né? No Sub-20 também é assim, no Sub-17 também é assim. Então, essa geração que tá vindo aí não deve ser muito diferente, não. Continua tendo bons jogadores, porque o futsal, como é um jogo muito mais rápido, um pensamento muito mais... Você precisa estar muito mais ligado no jogo, então por isso também você consegue desenvolver muito mais a sua inteligência ali em espaço reduzido. Então, assim, esses jogadores eles continuam aparecendo, continuam sendo produzidos, né? Mas eles não têm espaço para colocar isso em prática. Não tem, pô. Não tem. Cada vez menos eles têm espaço. Então, não é isso tudo, não. A gente acabou levando a discussão dentro do futsal ainda mais para um outro lado. Sim. Mas é para poder contextualizar Claro. toda a nossa conversa inicial. Né? Exatamente. Perfeito. E a gente está na metade do programa, é hora da gente ouvir o recadinho da principal casa de apostas esportivas do Brasil. Torcedor do Ceará, cliente Telebet, brilha junto com o Vozão. Sabia disso, Alisson Lima? E a Telebet é o patrocinador master do Ceará, o saque mais rápido do país. E é o patrocinador master do Vozão. Então, quando você faz o seu cadastro na Telebet, que é muito rápido, coisa de 1 minuto, você ajuda também o Ceará Sporting Clube. Já começa que ganha logo um bônus no primeiro depósito, né? Exatamente, tem isso também. Bônus de quantos por cento? Pra quem não sabe. Você sabe? Depende de quanto você deposita. Até R$300. Até bônus de 100%, diga-se de passagem. Pronto. Você depositou 300, você ganha 300. Bônus de 100% até R$300. Exatamente. Vamos ouvir então o recadinho da Telebet. Telebet é sua dose diária de diversão. É a patrocinadora master do Vozão. Na Telebet você faz o cadastro em 1 minuto. Ganha bônus no primeiro depósito. E recebe tudo rapidinho no Pix. Telebet, a casa de apostas oficial do Vozão. Aqui você tem mais chances de brilhar. Acesse estrelabet.com. Faça sua aposta master no Ceará. Estrelabet, a maior casa de entretenimento esportivo do Brasil. É também a patrocinadora master do Ceará Sporting Clube. Válido para maiores de 18 anos. Jogue com moderação. Aí está o recado da Telebet. E a gente aproveita o ensejo, finalizando o assunto futsal? Mais alguma colocação? Algum dos amigos? Não. Queria te pedir só para tu abrir ali a matéria. Claro. A outra aqui, Matheus. Da parceria, pronto. Pronto. Como a gente falou, né, as partidas de competições nacionais na capital serão disputadas no Centro de Formação Olímpica, o CFO. Os jogos das competições estaduais, Copa Estado e alguns do Campeonato Cearense serão intercalados entre Ginásio Vozão e a cidade de Jijoca. A programação dos treinos será toda aqui no Ginásio Vozão. E o Ceará também vai abrir uma unidade da fábrica de craques lá na cidade de Jijoca, em função da parceria com a Prefeitura de Jijoca, pensando também em conseguir algum futuro craque do Vozão lá na cidade de Jijoca. Prospectar novos atletas também pro clube como um todo, não só pro futsal, também pro futebol de campo. A gente sempre fala que a fábrica de craques é um dos meios de entrada pro atleta que quer jogar na base do Ceará. Já que estamos falando da fábrica de craques, vamos ver o recadinho da fábrica de craques, amigos? A Cunha. Atenção, netinhos do vovô! A Escola Fábrica de Craques está com matrículas abertas para novas turmas. Alunos de 5 a 17 anos poderão fazer parte da maior fábrica de novos ídolos do vovô. Siga-nos no Instagram, @Fábrica de Craques Ceará. O WhatsApp, 3038 8058. Aí está. Se você não conseguiu anotar, o número da fábrica de craques é o 3038 8058. Esse número é o WhatsApp. Entre em contato lá com a Bia, com a Babi. Elas vão te responder, vão te ajudar com todas as informações necessárias. Já tem turma aberta para 2024. Então, se você quer matricular o seu filho na escola oficial do Ceará Sporting Clube, entre em contato no 3038 8058. Pega as suas informações, busca o que é necessário, porque se você deixar para ano que vem, pode acabar a vaga e aí. Vai perder, viu? Aí você fica... É um carro bem um osso, né, Alisson? Acabou-se. Também conhecido como... Acabou-se. Enfim, vamos falar agora falando ainda de geração de craques, tudo mais. A gente teve mais um título para as categorias de base do Ceará em 2023.
A gente recebeu essa semana aqui o Alisson Henry, treinador do Sub-20. E ele até falou sobre o título. Não cansa de ganhar título. Falou sobre o título da Taça FCF, uma competição que foi organizada. Essa semana também ganhou, não cansa de ganhar títulos. E também os meninos da Fábrica de Craques ganharam o Campeonato Cearense Sub-8. Exatamente. Ontem, inclusive. Ontem não. Na Terça-feira. Terça-feira, exatamente. Mais uma conquista, falando especificamente futsal, do Sub-20. Né? De futsal. Sub-8 futsal, inclusive. O futebol de campo Sub-20 do Ceará conquistou mais uma taça, a Taça FCF. Competição organizada pela Federação Cearense de Futebol para dar rodagem para as equipes que vão disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024. O Ceará está em preparação para a Copinha. Viaja dia 31 de dezembro, agora. No último dia do ano, né? Vai Estreia passar o Réveillon. 2, né? Já em Leme, em São Paulo. A estreia do Ceará vai ser dia 2. No segundo dia do ano, a gente enfrenta o Rondoniense no estádio de Leme, né, que é a nossa sede. E a expectativa para a Copa São Paulo Futebol Júnior, como a gente acompanhou na entrevista do Alisson, é a melhor possível. O Ceará já conhece os seus adversários, já tem a lista de atletas que jogarão a Copa São Paulo. E pra galera ficar ligada, né, Matheus? 2 jogos com transmissão no Sport TV. 2 jogos com transmissão no Sport TV. A estreia vai ser no dia 2 de janeiro, como o Matheus falou, às 5 horas da tarde, contra o Rondoniense, no YouTube do Paulistão. No dia 5, o Ceará enfrenta também às 5 horas o Gama, com transmissão do Sport TV, e fecha a primeira fase no dia 8, às 18 horas, contra os donos da casa, a equipe do Lemense, esse jogo também com transmissão do Sport TV. Então, segunda e terceira partida contra o Gama e Lemense, respectivamente, o Ceará terá transmissão, o torcedor pode acompanhar no Sport TV. Inclusive, importante a gente citar o bom trabalho que faz a Federação Cearense de Futebol, além da organização da competição, que todo mundo conhece, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas a visibilidade que ela dá para a competição. E não só para a Copa São Paulo masculina, tá? Acabou esse final de semana a Copa São Paulo de Futebol Júnior feminina. O Flamengo foi campeão, inclusive, na final regional contra o Botafogo. Paulista? Da Federação Paulista. Ah, tá. Só o costume ficou Federação Cearense, aí eu fiquei... falei Cearense? Perdão. O bom trabalho que a Federação Paulista de Futebol faz. A competição da Copinha todo mundo conhece, mas a visibilidade, né? A gente teve a Copa São Paulo feminina agora, como a gente falou, final Flamengo e Botafogo, e todos os jogos foram transmitidos. A gente teve há pouco mais de um mês e pouco, o Ceará disputando o Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17. A gente acompanhou aqui toda a repercussão, toda a cobertura dos jogos, e não teve transmissão nenhum jogo do Ceará. A competição teve transmissão, mas já na reta final, por meio do Sport TV. Competição organizada pela CBF. Outra competição organizada pela CBF que não teve transmissão por conta da competição durante o campeonato. O Campeonato Brasileiro A1 desse ano. Os jogos que tiveram transmissão foram por encargo dos clubes. O Ceará, enquanto mandante, transmitia o jogo. Enfrentar o Corinthians mandava o jogo. O Corinthians transmitia o jogo. O Flamengo, da mesma forma. Apenas um jogo era transmitido por rodada no Sport TV, que era quem detinha os direitos de transmissão, mas a Confederação Brasileira deixava a desejar nesse aspecto. Então, importante a gente salientar o bom trabalho que é feito na Copa São Paulo de Futebol Júnior, tanto masculino quanto feminino, pela Federação Paulista de Futebol, e além do YouTube da Federação, do Sport TV, que transmite o jogo, a Cazé TV, aqui no YouTube, também vai transmitir a Copinha pela primeira vez. A gente tem aqui, pessoal, a lista... Cazé TV que tá passando tudo, né? Ah, Maria, a Cazé TV, qualquer dia ela transmite o programa do Vozão. Briga de vizinho, ela tá transmitindo. Seria bom, hein? Ah, pô, chama. Alô, Cazé. Patrocina nós. Os goleiros do Ceará na Copinha serão o César, o Léo e o Wellington. Os zagueiros serão o Iago, o Jonathan, o Vinícius Uchella e o Boateng. Os laterais serão o Zé Neto, o Cauã Lucas, o Batata e o Enzo. Volantes, João Vitor, o JV é o que jogou como lateral já na última partida do Ceará no Campeonato Brasileiro Série B 2023. Ele é lateral de origem, né? Ele é lateral, ele faz as duas. Volante também, né? Isso.
como quando joga no meio, ele é mais um cara de saída, assim. Assim como o Enzo, que é lateral, ele também faz extremo. O Enzo é lateral e faz extrema, o Zé Neto é lateral e faz extrema, o Batata é lateral e pode jogar também na segunda linha de meio campo ali pelo lado esquerdo. O João Vitor, o volante, né? Volante de origem, mas pode jogar como zagueiro, a depender da condição. Aí, além dos dois João Vitors, né? O João Vitor e o JV. O Juan, também meio campista. O Brian, o Fabrício, o Steve e o Caio Rafael. Caio Rafael, inclusive, que vai pro... Aliás, e o Caio, porque tem o Caio e o Caio Rafael. Sim. Perdão, confundi aqui. Aí o Caio Rafael, sim, como meio. O Caio Machado, o Léo Valhaven e o Mel, que são os meio-campistas. No ataque, a gente tem o Cadu, o Renan, o Daniel Mazerotti, o João Vitor, aquele mesmo, o Cauã Nóbrega, o Pablo, o Fernando e o Kelvin. Então, assim, 30 jogadores estão inscritos pelo Vozão para a próxima edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Abreu. A comissão técnica, treinador o Alisson Henry, o auxiliar o Rangel Rodrigues, preparador físico o Laurence Borba, preparador de goleiros o William Mardoc e o analista de desempenho o Ícaro Guilherme. Queria destacar aqui alguns nomes, Matheus, nessa lista de 30. A gente tem aí alguns nomes que já figuram ali no profissional, com treinos. O Jonathan vai ser O zagueiro, né? É o zagueiro, ele vai ser aproveitado aí no começo do ano, né? Quando ele voltar na Copinha, ele já vai ser integrado aí ao profissional. Mas, além dele, né? O Iago já treinou com o profissional, o César já treinou com o profissional. Vou falar aqui os que eu lembro, tá? O Boateng já treinou com o profissional, o JV já treinou com o profissional e jogou numa partida, inclusive. O João Vitor, o Steve, o Caio Rafael também fez a primeira partida do ano contra o Guarani de Sobral, o Guarani de Juazeiro. Ele foi titular, ainda lá com o Morínigo. Deixa eu ver aqui. O Daniel Mazerotti já fez partida no profissional. João Vitor já fez. E acho que só, né? São esses dos que estão inscritos. Que eu lembro aqui são esses. E aí eu gostaria de destacar, além desses nomes que eu falei, que são nomes já alguns conhecidos pela torcida, eu também queria... Coloca lá, Matheus, só pra eu pegar minha cola, só pra eu não perder. Gostaria de destacar o Vinícius Chela, bom zagueiro. O Zé Neto e o Enzo, dois bons laterais. O Batata, que é um garoto que surgiu, inclusive, numa peneira na Copa das Favelas, na Taça das Favelas. Bom jogador, o Batata. Convocado já para a seleção de base. Teve pré-convocado. Pré-convocado, né? Sub-17. Isso. Então, Batata é um nome também. Desse time aqui tem atleta sub-17. O Léo, o Wellington, o Tchela é sub-17. O Batata é sub-17. O Enzo é sub-17. O Brian é sub-17. O Caio é sub-17. Não o Caio Rafael, né? O outro Caio. O Léo é sub-17. Assim, uma equipe muito jovem, como o Alisson Henry falou aqui com a gente essa semana. É uma equipe muito mesclada. Tem jogadores que vão para a primeira copinha, mas tem caras que estão finalizando a idade sub-20. Caso, por exemplo, do Caio Rafael. Então, acho que tem tudo para a gente fazer uma grande participação. Demais. Aí, só completar aqui, o Enzo, falei do Zé Neto. São jogadores que me chamam a atenção, assim, com uma qualidade técnica muito boa, né? Além desses que a gente já falou que já foram aproveitados no profissional. O Melk é um bom meia canhoto, assim, de muita qualidade técnica, no meu entendimento, pelo menos. O Pablo é um finalizador nato, assim, um camisa 9 nato. O Renan, que foi destaque no título sub-17 do Ceará, todo gol, inclusive. E o Cadu, que foi artilheiro... 17 do ano passado. 17 do ano passado. E o Cadu, que foi artilheiro da Taça... Da Taça FCF. FCF e autor do gol do título, né? Da Taça FCF. Então, falei aí, acho que uns 8 nomes aí, que ao meu entender são jogadores de muito destaque, jogadores que podem render não só na categoria deles, como também no profissional daqui a alguns anos. E talvez o torcedor que está em casa, está nos acompanhando aí pela rádio ou pelo YouTube, pode até dizer o seguinte: mas o Ceará foi campeão dessa Taça FCF, mas não é um parâmetro, né? Não pode servir de parâmetro para a Copinha. É discutível, talvez até não sirva de parâmetro, mas é pelo menos um evento preparatório, com garotos da mesma idade, e com equipes que, por exemplo, costumeiramente você não enfrenta, como o Tiradentes do Piauí, né?
E eu acho que sim, que dá pelo menos, como o próprio Alisson Henry disse, que dá uma rodagem para os jogadores, para essa competição importante. O que vocês acham? Sim, você enfrentar atletas do nível de competitividade que você vai ter daqui a pouco. E no caso do Alisson, ele falou aqui, inclusive, optou, durante a competição ficou muito claro isso, que ele optou por dar rodagem para todo mundo. Sim. Para que todo mundo tivesse a oportunidade de estar em nível competitivo, os caras mais jovens enfrentarem atletas sub-20, caras que são 2, 3 anos mais velhos do que eles, e nesse ambiente de categoria de base é muito relevante você ter essa diferença de idade, porque você entende os enfrentamentos e tudo mais. Os caras Tem são o físico também, né? Isso, os caras são em momentos diferentes da maturação, e eu acho que é muito relevante. E você entender as dificuldades de uma competição, porque, por exemplo, você iniciou o campeonato com um clássico rei, em que você jogava em casa, tomou um gol com 3 minutos, virou a partida, acabou tomando a virada no final, mas em que você enfrentou muitos momentos. Você esteve jogando um clássico, esteve perdendo um clássico, esteve empatando um clássico, esteve vencendo um clássico por um determinado momento. Acabou derrotado, é bem verdade, mas pelas circunstâncias da competição não fazia uma diferença tão grande o resultado daquele jogo. E dentro de casa, né? Que tem um peso E dentro também. de casa, exatamente. Tem um peso psicológico, né? E aí depois você enfrenta um Tiradentes precisando vencer, porque é um campeonato de tiro curto, e o Ceará não entra em campeonato nenhum, mesmo sendo uma competição meio que amistosa, digamos assim, não entra em campeonato nenhum para não ser campeão. E mesmo precisando vencer o Tiradentes, o Alisson colocou aqueles garotos com idade menor, né? Exatamente por conta da rodagem. Né? Era o objetivo. Não só o objetivo, era a programação. Uhum. Era algo que antes da competição, antes da estreia do campeonato. Eu digo, até isso, o formato dessa competição é semelhante ao da Copinha, né? Um tiro curto, né? Sim, também. Não, assim, e na Copinha serão 3 dias de diferença entre um jogo e outro, né? Será jogo dia 2, dia 5 e dia 8. Na Taça FCF, era um dia de diferença. O Ceará jogava na segunda, jogava na terça, jogava na quarta. Aí depois jogou de novo na segunda, jogou na quarta. Não, jogou na terça, jogou na quarta e jogou a final na sexta. Isso. Então em uma semana foram 3 jogos. Então, assim, tem um desgaste muscular, físico, enfim, de todo jeito dos atletas. E por isso também essa programação para utilizar atletas ditos reservas, mas atletas que estão ali no grupo, que têm condições de representar a equipe em outros jogos. E aí a gente falava do jogo Tiradentes, foi uma partida em que a gente precisou se reinventar, porque durante o jogo a gente ficou com 1 a menos, o jogo que a gente estava pressionando, acabou tendo o César expulso. E aí você enfrenta o Atlético Cearense em casa, aí sim numa condição mais tranquila, digamos assim, foi o jogo que a gente caminhou a classificação com a goleada. Tanto que na última rodada a gente perde pro Floresta, fora de casa, mas já estava praticamente classificado e garante a segunda posição mesmo com o revés. Chega na decisão, enfrentando mais uma vez o Clássico Rei, só que dessa vez fora de casa. Enfrentando o Fortaleza lá no CT Ribamar Bezerra, em um campeonato que eles haviam feito a melhor campanha na primeira fase, com calor escaldante de Jogo 10 único. da manhã, jogo único, para atletas muitas vezes mais jovens. 10 da manhã? Lua de 10 da manhã? Luazinha de 10 da manhã, então assim... foi um campeonato que a gente conseguiu ter muita experimentação de todo o grupo. E aí, consequentemente, eu acho que o saldo é muito positivo. Pensando na Copa São Paulo, que era o objetivo da competição, que era preparar para essa competição. Vocês falam bem, viu? Faltam 10 minutos para terminar o programa, cara. Vai dar certo. Por falar nisso, acho que a gente já pode entrar no último assunto. No último assunto, né? Do nosso programa, para falar de ídolo, pessoal. 304 jogos, 13 gols, 6 anos de clube. De quem que eu tô falando, Gabriel? Luiz Otávio. O Luiz Otávio. O Luiz Otávio jogará no Ceará por mais uma temporada. O zagueiro acertou a sua renovação com o Alvinegro. Assinou, já tá tudo certo. Será jogador do Ceará em 2024. O Luiz Otávio recebeu uma ligação pessoal do presidente João Paulo Silva. O presidente, inclusive, tratou pessoalmente da renovação do Luiz Otávio, fez questão de tratar direto com o atleta, tratar com o empresário dele também. Então, assim, o Luiz Otávio joga lá no Ceará por mais uma temporada. E acho que, por tudo que o Luiz Otávio representa, é algo muito significativo. Você ter um cara do tamanho que o Luiz Otávio tem na história do Ceará Sporting Clube,
em meio a uma temporada tão importante como é a de 2024 para o Ceará, é algo, na minha concepção, extremamente relevante. Eu imagino que os amigos também concordam. Sim, penso que não só o... É porque, infelizmente, o futebol ele não se faz só de um caráter, né? Se fosse, ele seria craque, sem dúvida nenhuma. Mas, assim, quão os jogadores respeitam o Luiz Otávio, quão ele é bem quisto pelo grupo, não só pelos os profissionais, mas os garotos que chegam na base, comissão técnica que aqui chega, vê no Luiz Otávio uma referência, é um dos líderes desse, ou pelo menos foi nessa temporada de 2023, um dos líderes dentro de campo, uma voz dos próprios jogadores junto à comissão, o que se era necessário e tal. Então, assim, eu entendo que às vezes o torcedor, mas não era para renovar por isso, por aquilo, por não sei o quê, mas é muito pelo que se vê do campo. Se o Ceará tivesse subido esse ano, eu digo se as ferramentas tivessem se investido, se o Ceará tivesse subido e não tivesse renovado com o Luiz Otávio, como é que não renova com o Luiz? Como é que não fazem isso? É um ídolo e tal. Então, assim, eu entendo como muito proveitoso, necessário, proveitoso também. Fiquei muito feliz com a renovação do Luiz Otávio. Na verdade, são 7 anos, né, de Ceará. 2017, 7 temporadas, na verdade, né? Isso. 7 temporadas. Não, 7 temporadas, 6 anos corridos. É, né? vai pra 8ª temporada agora, em 2024. Luiz, desde que ele chegou ao Ceará, ele sempre mostrou muito respeito, carinho e acima de tudo, uma entrega muito grande nos jogos. Dificilmente não. Eu, particularmente, nunca vi o Luiz Otávio dentro de campo meia boca. Sim. Na verdade, eu até vi ele meia boca, que foi machucado, e ele continuou em campo. E isso com uma lesão grave, em final de campeonato, no campeonato de excelência, teve que sair ali rapidamente para tomar uma injeção e voltar, um anestésico ali para poder voltar e sentir a dor, e não sentir tanta dor, e se arrastando, mas estava ali em campo, mesmo que fosse fazendo número, mas estava ali no ataque, dando o seu melhor para poder ajudar o Ceará de alguma forma, né? E foi essa relação, foi essa entrega que criou essa relação muito forte do torcedor do Ceará com o Luiz. E o torcedor do Ceará, ele ama o Luiz, cara, assim, independente de qualquer coisa, assim, o torcedor ele pode estar chateado com o que for, ele pode até estar olhando pra mim aqui agora, cara, tu tá falando besteira, não é assim não, a gente não gosta, mas, cara, no fundo, é como o Alisson bem falou aqui, se a nossa situação hoje fosse diferente, se a gente tivesse conseguido um acesso e o contrato não fosse renovado com o Luiz, o torcedor estaria dizendo, pô, como é que tu perde o Luiz Otávio? Como é que tu não deixa esse cara no elenco? Como é que tu não deixa esse cara aí dentro? O cara que ama o clube, o cara que chegou numa Série B em 2017 e foi com a gente até uma Sul-Americana. Então, assim, cara, o torcedor é muito passional e a gente entende, mas também, às vezes, precisa ter um pouquinho de razão, né? Na hora de analisar. É difícil até você pedir isso a um torcedor, né? O torcedor tem a razão, mas por um ídolo, por um cara, por uma referência, eu acho que talvez esse seja um adjetivo até melhor do que ídolo pro Luiz. Referência. O Luiz é uma referência, assim, para todo mundo, assim, funcionário. O Luiz cansa de chegar lá na sala e perguntar como é que a gente tá, pô, assim. Volta de férias e pergunta, pô, como é que foi? Como é que vocês foram? Como é que foi as férias de vocês? Vez por outra responde, ele não é um cara de muita de rede social, mas quando ele tá ali interagindo, tentando interagir. Então, assim, independente disso, assim, que eu falei, o Matheus já citou aqui a quantidade de jogos, 304 jogos. A gente recebeu aqui essa semana um programa que já foi ao ar, do Bezerra. O Bezerra, 461 jogos, pessoal, 10 anos de clube. O Luiz tem 304 jogos, com 13 gols como o Ceará. E desses 13 gols, alguns marcantes, né? Como gol contra o Flamengo, dois gols contra o Bahia. Contra o lá, Bahia. Então, assim, como cara, esquecer? Então, assim, aqueles gols contra o Bahia foram os gols que mantiveram o Ceará na Série A em 2019, pô. Aquilo dali foi que o torcedor olhou assim, pô, vai dar, a gente vai ficar. Sabe, assim, eu lembro muito bem que eu tava fazendo o jogo exatamente aqui, sentado aqui nesse canto que eu tô. A gente tava transmitindo aqui na rádio. E na hora que... era uma partida que a gente não esperava mais nada, e o Luiz achou 2 cabeçadas do nada, pô. Ele achou 2 cabeçadas do nada, assim. 2 lances, assim, que o Ceará tava morto em campo, morto. O Luiz foi lá e 2 cabeçadas colocou o Ceará na competição. E, para além disso tudo, o Luiz é bicampeão cearense, o Luiz é bicampeão da Copa do Nordeste. Sendo capitão dos 2 jogos, nas 2 competições. Sendo titular, assim, porque o cara pode ser capitão no último jogo, mas o cara foi titular a campanha toda. Sabe, assim, capitão titular a campanha toda, assim. E é isso, pô, vamos ter calma, né? Vamos ter um pouquinho mais de paciência quando a gente for analisar um atleta,
Principalmente um atleta que é uma referência do nosso clube, porque assim, não é, entendo o que eu vou dizer, não é o torcedor do time A, B ou C que tem que dizer quem é o meu ídolo. Entendeu? Quem tem que dizer quem é o meu ídolo sou eu, pô. Se pra mim o lateral direito de reserva é o meu ídolo, beleza. Entendeu? Beleza. A referência é minha. Assim, o ídolo é meu, não é seu. Não é você que tem que dizer, ah, menino é ídolo por causa disso e disso. Cara, cala a boca, tu não tem que se meter aqui não. Fica na tua, sabe? Quem tem que dizer sou eu, assim, rapidinho mais. O Luiz Otávio é meu ídolo por causa disso. E eu acho que ele já mostrou o suficiente pra ser ídolo de todo mundo. Eu não tô obrigando ninguém a ter o Luiz mas a como sua ídolo. opinião... A ter o Luiz como ídolo. Mas, bicho, você achar que esse cara não é um ídolo, aí é loucura, pra mim, pelo menos, né? E ainda tem um detalhe, o repórter precisa muito pegar as coisas nas entrelinhas, né? Se você pegar um compilado aí das coletivas, quando se fala de zagueiro, você pega o Marcos Vitor, você pega o David Ricardo, o Lacerda, o Thiago Pensar, todos esses caras, em algum momento, nem perguntado, às vezes a pergunta não tinha nem muito a ver com o Luiz propriamente, os caras vão sempre estar usando o Luiz como referência, porque é isso na prática, né? Com certeza, o Luiz Otávio, por tudo que ele fez dentro de campo, tudo que ele é como pessoa. O Luiz Otávio é algo muito semelhante ao Ricardinho, quando se fala de características pessoais mesmo. São dois caras que no campo são fora de série, são absurdos, mas conseguem ser ainda melhores fora do campo. A pessoa do Luiz Otávio é melhor do que o atleta Luiz Otávio. E não é porque o atleta Luiz Otávio deixa a desejar, pelo contrário. Mas é porque a pessoa do Luiz Otávio é realmente muito boa. Fantástica. Então, assim, acho que o Ceará acerta muito na renovação. Trazer para si, estar perto das pessoas, de boas pessoas, faz com que o ambiente seja bom. E eu acho que o Luiz Otávio é bom quando se fala do profissional, é bom quando se fala da pessoa, e tem muito a entregar, como entregou em todos os anos. Você pode contestar muita coisa, mas em 6 anos, né, em 7 temporadas, você não teve um ano em que o Luiz Otávio... Cara, o Luiz Otávio foi mal esse ano. Não teve. Ele pode ter tido algum ano que ele foi melhor do que no ano anterior ou o contrário, mas o nível de atuação do Luiz Otávio sempre se mantém. O nível de entrega sempre se mantém. E não à toa ele conquistou tudo que já conquistou aqui no clube. E sempre que ele tá bem, o Ceará tá bem. Coincidência ou não. Sempre que o Luiz tá bem, o Ceará tá bem. Porque ele além de ser tudo isso que a gente falou, ele é o cara que guarda a defesa do Ceará. Ele é um cara que, apesar da idade... Eu lembro muito bem uma entrevista uma vez do Gabigol, o Gabigol falando que o Gabigol, no auge do Gabigol, assim, no auge da explosão física dele, ele dizendo que o Luiz era um dos caras que melhor marcou ele. Eu já vi o Gabigol falando isso num canal de mídia independente do Flamengo. Então, assim, o Luiz, quando ele tá bem, bicho, dificilmente o Ceará não tá bem. Muito difícil. Então, é uma notícia, assim, para mim, pelo menos, particularmente falando como torcedor, uma notícia muito, muito boa. Saber que o Luiz ficará mais um ano com a gente, será mais um ano aí zagueiro do Ceará. O nosso presidente João Paulo já adiantou aí em alguns veículos que ele vai passar por uma cirurgia, né? Vai passar um tempo parado, mas boa parte do ano ele vai estar à disposição do Mancini aí nas competições que o Ceará vai disputar. E é um atleta, na acepção da palavra, é um cara que se cuida muito, acho que tem tudo pra, mesmo com volta rápido, problema físico, tem tudo pra voltar rápido e seguir ajudando o Ceará como fez até hoje. Por falar em rápido, acabou. Passou muito rápido o programa, né? Acabou. Um carro bem osso, como você disse. Um carro bem osso. Muito bem, a gente então fica por aqui, claro, prometendo voltar amanhã com mais um programa do Vozão. Abraço, Abreu, abraço, Matheus. Um abraço a todos, até a próxima, tamo junto e é isso, Luiz pessoal. Otávio por mais um ano no Vozão. Um abraço, pessoal. Falou. Até a próxima. Valeu.